Isaías 40, de 29 a 31. Isaías 40, 29 a 31. Amém? Aquele que achou vai se colocando de pé, para que nós possamos então assim entender que já podemos ler a palavra do Senhor. Isaías 40, 29, 30 e 31. Assim diz a palavra do Senhor: Ele dá força ao cansado e aumenta as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansarão, se fatigarão, e os mancebos cairão, mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, andarão e não se fatigarão. Assim diz a palavra do Senhor, podeis assentar. Meus queridos, é possível que nós vivemos dias onde o cansaço tem sido a primeira coisa a chegar no nosso corpo. O Nicolas acorda por volta de meio-dia, que ele está de férias. Aí quando dá lá para as 2 horas, você fala assim: meu filho, faz assim para papai. Rapaz, estou cansado. Nós vivemos um dia de cansaço. E esse cansaço muitas vezes nos leva a um desânimo que causa em nós uma apatia espiritual. Isaías estava diante de uma situação caótica do povo de Israel. Isaías então ele estava profetizando em Judá. O povo estava em declínio moral e espiritual. Os profetas, os sacerdotes se tornaram beberrões, se embebedavam porque queriam agradar o povo. As mulheres perderam os seus compromissos nos seus lares porque queriam se dar aos prazeres da carne. Esse era o contexto em que Isaías estava profetizando. Altares estavam sendo levantados e o povo sabia de altares pagãos, não tomavam atitude alguma. Que dificuldade para um profeta diante de uma situação dessa. E nos dias de hoje, nós vivemos cansados, às vezes a correria nos leva a esquecer das coisas de Deus. Olha uma coisa interessante, nos maiores jornais do mundo, estava a seguinte frase: um cidadão muito forte, com uma barra de ferro, e escrito assim, olha, Brutamonte da barra de ferro, canta em banda evangélica. Esse foi o retrospecto da cena que houve entre Vasco e Atlético Paranaense. Brutamonte da barra de ferro, canta, toca em banda evangélica. Eles não precisavam nem colocar essas coisas. Eles só precisavam colocar o Brutamonte da barra de ferro. Mas olhe como que o mundo nos vê. E quando nós percebemos essas coisas, nós começamos a entender que o desânimo, a falta de compromisso com as coisas de Deus não pode nos abater. Nós precisamos avançar sempre, porque o mundo quer me ver, quer te ver como espelho. E nós precisamos então mostrar verdadeiramente quem é Deus. Isaías vivia num contexto onde tudo poderia ser favorável a ele não profetizar, mas ele não abriu mão das coisas que Deus falara ao seu coração. Por acaso você abre mão do coração, do seu coração, das coisas que Deus tem colocado nele, meu querido? Por isso, nós vamos aprender algumas coisas. Vamos aprender que a única saída eficaz para que nós possamos renovar as nossas forças e continuar prosseguindo na caminhada, na direção de Deus, diante de tantas coisas que têm acontecido, é não perder o foco, é manter e renovar-se as nossas vidas todos os dias no Senhor. Por isso, meu querido, quando nós nos sentimos cansados,
Nós precisamos então entender que é Deus quem nos fortalece. A Bíblia vai dizer o seguinte lá no 29, Ele dá força ao cansado e aumenta as forças ao que não tem nenhum vigor. São nos momentos de fraqueza, são nos momentos de cansaço, são nos momentos de dificuldade que nós estamos vivendo, é que verdadeiramente Deus quer ajudar, quer abençoar a minha e a sua vida. Por isso nós não podemos desanimar, porque Deus, Ele pode fazer diferença na minha e na sua vida, mas nós não podemos desanimar. Nós não podemos deixar essas coisas tomar conta do nosso coração, porque uma vez que o cansaço toma conta do meu coração, ele nos abate, nos tira a visão do que Deus pode fazer em mim e em você. Por isso, meu querido, diante dessas coisas, mantenha o seu foco, mantenha a direção dos seus olhos em Deus. Enquanto estivermos fortes, achando que somos fortes, Deus não vai poder agir em mim e em você. Porque não é com nossas forças físicas que nós vamos chegar a lugar algum, mas é quando Deus olha para mim e vê que realmente eu entendo que eu sou fraco, que sozinho eu não posso chegar a lugar algum, então é que Deus vai agir na minha vida e vai dar a vitória que eu e você, como povo de Deus, precisamos nessa terra. Mas é preciso eu e você entendermos, com as nossas próprias forças, nós não podemos chegar a lugar algum, mas no momento em que nos sentimos sem vigor e pedimos a Deus para que Ele nos fortaleça, então o poder de Deus vai se multiplicar na minha e na sua vida. Lembra de Paulo? Quando eu estou fraco, é que sou forte. É porque você reconhece então que há um Deus no céu, acima de você, forte, poderoso, que pode abençoar a sua vida. Mas, meu querido, onde você tem buscado a força para viver? Em quem você tem confiado a sua vida? Meu querido, a força a qual eu e você precisamos não está em nenhum outro lugar a não ser em Deus. Diante de todas essas coisas, meu querido, busque força no Senhor. Espere nele, confie nele. E no tempo certo, Deus vai agir em favor da sua vida. Mas para isso você precisa também entender que nós precisamos manter a nossa esperança somente no Deus, no Senhor dos exércitos. Ele nos ama, Deus nos ama. E o amor de Deus por nós, Ele faz com que Ele se compadeça de nós. A Bíblia diz que Jesus então está chegando em Naim. Há uma grande multidão fazendo uma grande festa. Nesse mesmo encontro, na entrada, na chegada de Jesus, há uma outra multidão saindo, triste, chorando, porque a mulher havia perdido o seu único filho. E a Bíblia diz que quando aquela multidão passa carregando naquele cortejo, Jesus está entrando no meio da cidade, Jesus esquece todos os holofotes que estão ao seu lado, olha na direção daquela mulher e diz o seguinte: não chores. Jesus consegue se compadecer com a minha e a sua dor, e quando Jesus se compadece com a minha e a sua dor, saiba você que o milagre de Deus, ele vai acontecer. Foi assim com aquela viúva, não é diferente de mim, não é diferente de você. Assim como Jesus fez lá, Ele pode fazer hoje também na minha e na sua vida, porque Deus nos ama, Ele quer fazer o melhor por nós, Ele sempre está pronto a renovar as nossas forças quando nos sentimos fracos, abatidos e derrotados. Espera no Senhor e aguarda pela provisão que Ele tem para nós, mas também significa colocar nele toda a nossa esperança. Se aquele brutamonte da barra de ferro colocasse a esperança no Senhor, ele nem lá ele iria. Mas ele quis colocar a força, a esperança dele num bando de perna de pau. Por isso que fez feio. Nós precisamos colocar a nossa esperança somente no Senhor. Porque é o único que pode dar solução e resolver os nossos problemas. Se Deus
não puder fazer assim, meu irmão, não há outro que assim possa fazer. Em quem você tem colocado a sua esperança? Em quem? A esperança é a última aqui? A última aqui? Não, meu irmão, se a esperança morrer, acabam-se todas as perspectivas de você chegar a algum lugar. A esperança é aquela que nunca morre, porque a minha esperança, a sua esperança, está firmada no Senhor Jesus Cristo, e essa esperança, ela não morre, porque no dia em que tentaram fazer com que ela morresse, ela ressuscitou, para que eu e você então tivéssemos vitória. Então, a esperança, ela nunca pode morrer no coração do crente. Ela precisa estar sempre viva, porque essa esperança que nós temos, de que um dia o céu é o meu e o seu lugar, e de que todas as nossas necessidades serão supridas por aquele a qual eu e você temos nele toda a nossa esperança. Mas também nós precisamos focar, colocar os nossos olhos no poder de Deus. O versículo 31 diz assim: mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Deus quer nos levar a enfrentar todas as situações junto dEle. Deus quer estar perto de mim e de você em todos os instantes. E nós precisamos atrair a atenção de Deus para nós, para perto de nós. E sabe como é que essas coisas acontecem? Acontece quando então eu e você entendemos que se temos uma vida em Cristo, precisamos viver para Ele, para que então as atenções de Deus possam estar sobre mim, possa estar sobre você, e no dia da sua angústia, no dia da sua necessidade, você pode ter a certeza de que esse Deus vai te abençoar. Nós precisamos manter o nosso foco no poder de Deus. Quando Deus nos diz, subiremos com asa, sabe o que Deus está querendo falar para mim e para você? Olha, eu quero dar a você uma nova forma de ver as coisas. No campo de futebol, estou falando de campo de futebol porque é a minha área que eu mais vivi. Geralmente você vai ver no campo algum treinador, ou com fone de ouvido, ou com aparelho de comunicação. Sabe por que isso? Ele pega um auxiliar, bota no ponto mais alto da arquibancada, para que ele possa observar os pontos falhos do time adversário e do time dele. Aonde tem espaço, aonde o time dele está dando espaço e o time adversário está dando espaço, para que ele possa então arrumar uma estratégia para chegar mais rápido ao gol. Deus, ele está falando o seguinte: olha, vai subir como asa, eu quero te colocar numa posição que você veja o problema, mas que você saiba que eu, o Senhor teu Deus, estou contigo, que te faço ver, mas que também te dou a vitória. Quando você vê as coisas de cima, você vê melhor, a sua visão é melhor. E estar em cima é ter a certeza de que nós estamos nos braços do Senhor. E não há lugar algum melhor do que estar nos braços do Senhor. Não há lugar melhor, não há, do que estar nos braços do Senhor. Paulo entendia isso, porque Paulo dizia o seguinte: viver para mim é Cristo, morrer é lucro, porque ele sabia que ao morrer, ele estaria perto, estaria nos braços de Deus, desfrutaria do melhor lugar que um ser humano pode almejar. Por isso, meu querido, mantenha os seus olhos, coloque os seus olhos no poder do Senhor, porque Deus é aquele que vai te sustentar, que vai te colocar em lugares altos, para que você verdadeiramente possa ser abençoado. Mas aonde você está colocando o foco das suas coisas? Esse é um grande problema. Aonde você está colocando foco? O que é mais importante na sua vida? Quais são as prioridades da sua vida?
O que te motiva a estar aqui nesta noite? O que você sai, quando você sai deste lugar, qual é a sensação do seu coração? Porque aqueles que colocam o foco no Senhor, saem daqui na certeza e na alegria de que Deus tem visitado este lugar e tem abençoado a minha e a sua vida. Nós precisamos manter os nossos focos, os nossos olhos no Senhor. Não fique preso aos problemas, mas abra seus olhos, olhe na direção da cruz de Cristo, que é da onde virá a solução e a salvação para os seus problemas. E finalizando, meu querido, se a minha e a sua esperança estiver no Senhor, passaremos todas essas situações sem nos cansarmos. O versículo 31 diz assim: mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águia, correrão e não se cansarão, andarão e não se fatigarão. Ou seja, muitas das situações ainda continuarão existindo e por muitas vezes tentarão nos derrubar, mas se a minha e a sua esperança estiver no Senhor, Ele é aquele que nos dará força para enfrentar as situações ainda que adversas, mas na certeza de que na minha frente, do meu lado, atrás, em todos os lugares, há a presença de um Deus Todo-Poderoso que me dá a vitória em nome de Jesus. Ele é aquele que não deixa a mim e a você se cansar. O que muda quando colocamos a nossa esperança apenas em Deus é que mesmo com tantas preocupações e atividades, por piores que sejam, conseguiremos enfrentá-las sem nos cansarmos ou nos atemorizarmos, pois uma convicção haverá em nossos corações de que Deus está sempre conosco, nos guardando, nos protegendo, nos direcionando e nos levando a lugares altos. Mas é preciso que você então confie no Senhor. É preciso que toda a sua esperança seja colocada e derramada nos pés do Senhor. Talvez você é alguém que tem se sentido cansado. De repente você está vivendo uma situação na sua família, no seu casamento, no seu trabalho, com a sua vizinhança, que verdadeiramente tem tornado você cansado, desesperançoso. Mas eu quero dizer uma coisa para você nesta noite, meu querido. Deus, Ele sabe de todas as nossas necessidades. E se você não perder o foco, se você manter as esperanças no Senhor, saiba você que ainda no tempo de Deus, ainda nessa terra, você vai ver a ação de Deus poderosa agindo na sua vida. Deus, Ele pode fazer muito mais do que eu e você esperamos, porque Ele me ama, Ele te ama, e nós precisamos colocar toda a nossa confiança no Senhor. Talvez isso esteja acontecendo, e você possa até estar pensando que você está sozinho, mas os que confiam no Senhor nunca estão sozinhos, porque Deus jamais abandona você. Deus quer livrar de você todo o seu cansaço, toda a sua angústia. Vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu os aliviarei. Essa é a palavra do Senhor para mim e para você. Não se canse, e ainda que você se canse, coloque todo o seu cansaço diante de Deus, que com certeza Deus é aquele que vai olhar para você lá de cima, vai se compadecer da sua necessidade e vai abençoar a sua vida. Mas um ano está se passando. E os que confiam no Senhor todos os anos procuram ser melhor diante do Senhor.
porque Ele é a nossa esperança, Ele é a minha e a sua salvação. Coloque-se de pé, meu querido. Vamos falar com Deus nessa noite. Vamos dizer para Deus que a nossa esperança, ela nunca morre. E eu vou te fazer um convite. Se você gostaria de sair do seu lugar e vier à frente, nós vamos orar para que Deus ele possa abençoar a sua vida na necessidade que você está enfrentando. Porque eu creio que através da oração Deus pode fazer muito mais por mim e por você. Infelizmente eu não posso fazer muita coisa, mas o Deus que eu sirvo, o Deus que tem visitado essa igreja, esse Deus pode. Deus ele tem se inclinado todos os dias e tem olhado por cada um de nós para nos abençoar, meu irmão. Eu sou produto das bênçãos de Deus, você é produto das bênçãos de Deus. E Deus ele quer fazer diferente na minha e na sua vida todos os dias. Algumas pessoas começaram a fazer uma certa brincadeira com meu nome num lugar que eu não estava. Mas Bernardo estava lá. E quando começaram a brincar, ele disse o seguinte: olha, não fala do meu pai não, porque meu pai não é isso que vocês estão falando. Eu fico feliz porque quando você coloca as esperanças do seu coração, a sua vida nas mãos do Senhor, Deus começa a ensinar a sua descendência acerca de como deve adorá-lo. Vocês podem se juntar mais, pode se juntar aí, vocês que estão na frente, pode ficar tudo juntinho. Um vai abençoar o outro. É assim que acontece no reino de Deus. Quando o poder de Deus ele se manifesta na vida do ser humano, aqueles que estiverem ao redor dele serão abençoados. E vamos falar com Deus nesta noite, para que Deus ainda nesta noite, se for da vontade dele, ele possa adentrar a cada coração que aqui está, e cada necessidade que vocês colocaram diante de Deus, vocês possam, ainda que não seja a resposta esperada, mas que vocês possam ver que Deus não esqueceu de vocês. Vamos orar. Maravilhoso Deus, nós louvamos o teu nome neste lugar, porque não há outro Deus além de ti, digno de ser adorado e cultuado nesse santuário. Deus, nós louvamos o teu nome, porque mesmo diante dos nossos cansaços físicos, do nosso desânimo, o Senhor é aquele que tem renovado as nossas forças, tem se inclinado para a terra e tem abençoado o seu povo que se reúne neste lugar e em toda a parte da terra, aqueles que buscam o Senhor. A tua palavra nos diz que os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Por isso, Deus, que o Senhor possa perpetuar o amor, a misericórdia do Senhor sobre o teu povo, e que verdadeiramente o céu possa ser o nosso lugar, mas que ainda nesta terra, Deus, em nome de Jesus, o Senhor possa sondar a cada coração que se colocou diante do Senhor nesta noite, e que o Senhor possa sondar cada parte desses corpos físicos, Deus,
seja no coração, no corpo, na mente ou em qualquer lugar. Deus, que o teu Espírito Santo comece então a fazer o milagre, opera o milagre do Senhor nessas vidas, e que no tempo do Senhor elas possam ver que o Senhor é Deus sobre todas as coisas e é Deus sobre a vida de cada um deles, Pai. Pai, o teu povo se coloca diante do Senhor, porque a esperança desses corações verdadeiramente estão no Senhor. Por isso, Pai, em nome de Jesus, Pai, tem misericórdia, Deus. Ouça o clamor do teu povo, ouça a necessidade do teu povo, Deus, e que eles possam ainda neste lugar dar testemunho da ação poderosa e milagrosa do Senhor nessas vidas que estão diante de Ti. Deus, eu creio que Tu és Deus poderoso e que pode fazer muito mais do que nós ainda imaginamos. Por isso, Deus, tem misericórdia do Teu povo, tem misericórdia dessas vidas que estão aqui, Deus, porque o Senhor é a esperança delas. E por ser o Senhor a esperança delas, eu acredito que o Senhor é aquele que será a solução de cada problema que eles apresentaram diante do Senhor nesta noite. Deus, muito obrigado, porque o Senhor nos tirou dos nossos lares e permitiu que nós pudéssemos estar aqui juntos, desse privilégio único da adoração conjunta ao Senhor e de ter a certeza que o Senhor está no meio de nós. Pai, nós agora queremos clamar ao Senhor, porque nós precisamos da resposta do Senhor, ou precisamos entender aquilo que o Senhor tem para essa igreja. Deus, a Tua igreja clama por um pastor humano, mas ela sabe que o pastor dela é o Senhor, porque ela crê no Senhor. Mas nós precisamos de um pastor, nós precisamos de um líder humano. Deus, em nome de Jesus, nesta noite eu quero dizer para o Senhor que caia toda a vontade humana diante das escolhas, mas que os nossos corações possam estar unidos num só propósito, de ouvir a voz do Senhor, porque o que o Senhor tem para o povo, para aqueles que Te amam, é o melhor que nós precisamos. Por isso, Deus, toque em nossos corações, leve aos nossos lares com segurança, continue abençoando o Teu povo que se reúne nesse lugar, nos dê um final de semana, Deus, que está se aproximando na Tua presença, e que todos os dias que estivermos na face da terra, que o Teu Espírito Santo possa nos acompanhar, possa moldar e sondar os nossos corações, para que o nosso louvor, a nossa adoração possa ser o melhor para o Senhor. Molde as nossas vidas, o nosso caráter, transforme os nossos corações a cada dia, Deus, e nos faça homens e mulheres aptos a poderem entender e ouvir a Tua voz. Nós louvamos o Senhor, porque nós cremos que Tu é um Deus que nos ouve e que vem de encontro às nossas necessidades e que verdadeiramente tem nos abençoado, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém. Podeis assentar. Nós estamos chegando a mais uma pausa desse culto, e sob o som do instrumento você possa orar silenciosamente, deixando esse lugar na certeza que Deus irá te acompanhar, e que nós verdadeiramente possamos buscar cada vez mais a presença do Senhor em nossas vidas, em nome de Jesus.